Fala, fogueteiro! Vamos falar aqui hoje sobre o modelo Minimax M3, que você consegue utilizar ele 100% grátis dentro do OpenCode. Eu utilizo ele aqui para poder fazer meus projetos, aplicativos e fazer todas as integrações, que agora eu estou fazendo toda uma série de automações aqui dentro do meu computador e eu vou mostrar para você como que você faz utilizando justamente o OpenCode com o modelo do Minimax M3, que a galera tá falando muito bem, e que ele tem sido muito divulgado por aí como um modelo que bate de frente com o Cloud Code, por exemplo, com os modelos Gemini e do ChatGPT, mas sem que você tenha que gastar nenhum centavo. Se você acompanha o canal aqui, você sabe que eu costumo falar sobre isso justamente porque é uma das minhas filosofias. Se a gente consegue utilizar todo o poder dessas ferramentas de inteligência artificial gratuitas, por que não utilizar, não é verdade? Então, se inscreve aí no canal, tá? E clica no sininho das notificações. Eu tenho um recado legal aqui para você, que é sobre o curso Meu Primeiro Aplicativo com IA, que é o meu curso onde eu vou ensinar você a criar seus primeiros aplicativos, SaaS, sites e sistemas. Então, se você quer criar os seus aplicativos, ter aí os seus próprios sistemas, ou mesmo para ganhar dinheiro monetizando na internet e até mesmo internacionalmente, o link vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, te espero lá, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal, bora pro vídeo e vamos dissecar isso aí agora. Quando a gente entra no site oficial aqui do Minimax, ele já vai dar pra gente todo o contexto do que a gente consegue executar aqui com ele, por exemplo. E as principais características que estão deixando a galera tão empolgada aqui é basicamente que ele é multimodal, ou seja, ele consegue entender foto, vídeo, áudio, texto, ele entende tudo, tá? O que você precisar, ele vai entender. Não que nós talvez consigamos usar isso dentro do OpenCode, mas isso também não nos impede de testar e, por exemplo, enviar uma imagem, alguma coisa dele para ele entender de forma mais abrangente. Ele tem 1 milhão em contexto de tokens, ou seja, a janela de contexto, sem ele alucinar, esquecer ou se perder no meio da bagunça, é de 1 milhão de tokens. E isso significa mais ou menos em um livro de até 700 mil palavras. É um livro bem grande, tá? Tem uns livros enormes aqui atrás, não sei se você já viu. É mais ou menos a quantidade de palavras que tem cada livro daqueles. E também tem o Frontier Coding, que seria um tipo de codificação de alta qualidade. Ele entende códigos profundos, ele entende de bugs, ele entende de erros de sistema. Então você consegue juntar tudo isso para ter realmente um modelo muito bom. E o que é interessante disso? Que aí você consegue utilizar tudo isso aqui com um preço muito bom, ou pelo menos de forma gratuita, até onde a gente sabe. Até hoje, mesmo fazendo bastante coisa, eu ainda não consegui atingir, por exemplo, o limite dos tokens gratuitos aí do Minimax, que é uma IA chinesa. Então, como você pode imaginar, a galera dá bastante incentivo para você usar aí essas IAs chinesas, que são tão boas quanto as IAs americanas, então não tem exatamente um problema de você utilizar aqui, até porque, enfim, né? Se é de graça, por que não? Eu sempre recomendo muito a galera, porque tem uns vídeos mais antigos que eu fiz, que a galera fica assim, ah, mas esse modelo não tá funcionando, às vezes o DeepSeek Pro não funciona, às vezes tal não funciona. Gente, toda vez que coloca o Minimax, ele funciona, cara. E a gente tava utilizando até então o Minimax 2.5, que ele já tem um modelo considerado legado aqui. E agora a gente tem ele gratuito dentro do OpenCode. Eu vou te mostrar dali a pouco como é que você instala o OpenCode, se você ainda não tiver, e formas realmente úteis de você utilizar ele, tá? Eu vou aproveitar que eu estou criando uma comunidade online de alunos, que daqui a pouco vai ficar disponível, mas a gente vai utilizar ele para poder codificar e fazer algo incrível. Então, se você for um nerd, uma pessoa que quer saber aqui desses números, esses números de benchmark, que para mim, como eu sempre digo, é medir pau, porque você não tem um porquê efetivo disso aqui. Na prática, importa se ele vai ser um modelo bom, se ele vai entender o que eu estou dizendo e se vai resolver o meu problema sem eu ficar ali tendo que ficar pedindo as coisas ou repetindo. Todas as informações que você precisar, você vai ter aqui para você ler dentro do blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Só que a instalação dele, ela não precisa ser direta, porque ele já vem diretamente dentro do OpenCode. E Robson, como que você instala o OpenCode, afinal de contas? Eu estou utilizando aqui o Antigravity IDE, tá? Em substituição ao antigo Antigravity, ao finado Antigravity. Para quem acompanha o canal também sabe que eu falei muito sobre isso aqui, que eu me irritei com o Antigravity 2.0. Então vamos nos manter aqui no Antigravity IDE, mas você pode instalar ele via terminal ou qualquer outra IDE que você quiser. O que importa é que você siga os processos. Então aqui dentro do Antigravity é bastante simples. Você precisa vir aqui em extensões, você vai pesquisar por OpenCode, que ele tem se popularizado aí bastante, e instalar. Clica aqui, instalar, instalou, muito simples. Você vai então abrir qualquer terminal.
No nosso caso aqui, sempre que a gente abre uma informação, qualquer coisa que seja um artefato, alguma coisa assim, ele vai te dar essa aba. Então, na hora que você instala ele, vai aparecer esse quadradinho aqui, tá? Para você instalar, você tem que colocar o seguinte comando. Para você rodar comandos de instalação, obviamente você precisa instalar o node.js, cujo link vai ficar aqui embaixo, você acessa ele, instala no seu computador e depois, logo em seguida, você vai instalar o OpenCode através deste comando aqui, que também vai ficar aqui embaixo para você, tá bom? Então, baixa o Antigraft DE, configura aí o Antigraft para você entrar, instala o Node.js e instala o OpenCode, que aí você já vai ter ele disponível no seu computador para você fazer o que você precisar. Uma vez que você estiver aqui com o OpenCode, é bastante simples de você utilizar. Eu vou tirar as outras informações aqui para a gente não se confundir. Então, você vai basicamente apertar o barra, você vai vir aqui em Models e observa comigo. Nos Recents, que seriam os modelos mais recentes que eu utilizei, você tem esses aqui, que, por exemplo, são os modelos usuais. Até então, eu tenho usado muito esse DeepSeek V4 Flash. Tá muito bom, ele tá fazendo muita coisa assim, eu tô bem empolgado, tá sendo muito interessante. Só que agora, olha que legal, na hora que você desce aqui embaixo, direto no OpenCode Zen mesmo, que seriam os modelos que estão diretamente dentro do OpenCode, você já tem o Minimax M3 Free. Vamos usar ele? Agora, a partir de agora, você está utilizando o Minimax M3 Free. E agora você consegue utilizar o que você quiser. Toda a parte agêntica que você tem dentro do Antigraft IDE, ou seja, você vai utilizar agentes de inteligência artificial para fazer suas codificações, você consegue aqui, sem ter necessariamente que utilizar esse que seria o agente tradicional. Esse agente tradicional aqui, ele gasta os tokens muito rápido. Eu gastei todos os meus tokens aqui, por exemplo, pedindo coisas simples. E aqui, até então, pelo menos até o que eu já fiz, e cara, vou te falar, já fiz muita coisa, velho, muita coisa mesmo. Ele até hoje não me pediu pagamento, por exemplo. Eu tô assim, impressionado. Teve modelos em que isso já aconteceu, não foi o caso aí do Minimax. Então agora que a gente já tem ele instalado, que tá tudo funcionando, tá tudo legal. Robson, vamos fazer então alguma coisa prática para poder entender o que é possível fazer? Qual que é o poder de fogo que ele tem? Então, até então, eu estou construindo aqui essa que vai ser a nossa comunidade de alunos. Então, futuramente, se você estiver vindo aí do futuro, eu já vou deixar o link aqui da comunidade. Se você quiser entrar, participar, criar sua conta para você entender, conhecer, fazer networking. Eu vou falar mais sobre isso ainda, porque eu vou fazer um vídeo explicando todo isso passo a passo, como é que eu estou fazendo aí, pegando... Enfim, eu estou fazendo toda a explicação dessa jornada. Mas, neste momento, algumas coisas não estão funcionando. Então, por exemplo, na hora que eu mando uma mensagem aqui, por exemplo, ó, não funciona. Aqui na parte de fórum, ele não consegue, por exemplo, criar um tópico. Eu vou fazer ele criar, por exemplo, um tópico, né? Que aí você vai ter o tópico aqui dentro. Quando você vem aqui na parte de discussões também não funciona. Nada funciona, na verdade. Então, aqui, até então, ele está sendo somente um protótipo, que aí eu vou terminar de popular ele justamente utilizando o Minimax. Eu estava utilizando o DeepSeek, mas chegou uma hora que o DeepSeek parecia que ele já não estava mais conseguindo fazer muita coisa, ele já estava ficando perdido. Vamos ver agora se o Minimax consegue resolver isso justamente com a capacidade de codificação que ele fez. Fiz aqui um prompt pedindo várias e várias e várias coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui em 4 etapas, porque são basicamente 4 etapas, e aí a cada etapa eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar o resultado. O trabalho em si, a qualidade do Minimax, eles são sempre muito bons, isso aí a gente já percebe, só que, cara, é impressionante como que ele está conseguindo resolver praticamente todos os problemas que eu tinha, que eram problemas chatos que eu tive aqui durante bastante tempo, utilizando outros modelos, e ele está realmente resolvendo, se provando aí uma inteligência artificial gratuita nota 10. Minimax ele já era bom, já era um assim que eu sempre falava muito. A gente fica chateado de ter que divulgar isso, porque daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo, e obviamente existe um limite para isso, porque não existe almoço grátis. Mas até enquanto for possível, eu vou continuar utilizando aqui. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Ele já tá fazendo aqui a plataforma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando muito da hora. Os pedidos que eu fiz para ele, ele conseguiu resolver muito mais rápido aí do que os outros modelos que eu havia testado, dos outros modelos gratuitos. Então, tá super recomendado e passou totalmente no teste. Basicamente, eu pedi o seguinte, para ele poder melhorar isso aqui, então, tanto é que eu testei para você ver. Então, teste para canal. Aqui, ó, para você ver que ele já está fazendo a discussão. Se eu chego aqui para fazer qualquer coisa, ele vai fazer para mim, que é uma coisa que ele não estava fazendo antes, tá? Então ele conseguiu resolver uma coisa que era um problema. Eu tenho aqui a parte de fórum, que ele mesmo já colocou de teste alguns tópicos. Nós vamos testar aqui também, por exemplo, um tópico. Então eu vou dar um exemplo aqui de colocar um tópico novo. Tópico de aviso. O aviso é: inscreva-se no canal se você gostou deste vídeo. Aí, ó, foi um aviso claro do que você precisa fazer. Aí você consegue aqui selecionar, por exemplo, as tags para enviar o tópico. Ele vai aparecer aqui.
Aí a pessoa pode, por exemplo, pesquisar aqui por tópico, caso ela queira, tá? Então todas essas funcionalidades elas vão ficar disponíveis aí para você assim que a plataforma estiver disponível. Se você estiver vindo do futuro, clica aqui embaixo para entrar na plataforma, vai ser um prazer te receber lá. A gente vai fazer networking, vai ser bem divertido. E tem também a parte de cursos, que aqui olha só que interessante, ele puxou da minha tabela as informações de cursos que eu já tinha colocado lá, que inclusive tem os nomes aqui, por exemplo, das aulas e todas as outras informações que tem. E o que é legal, na verdade, isso aqui não está na minha tabela. Isso aqui está na minha, na verdade está na minha tabela, mas ele está em outro esquema. Porque aqui ó, eu coloquei dois esquemas. Eu coloquei o esquema fogueteiros, que é esse esquema que eu vou usar justamente para poder designar essa plataforma. E ao mesmo tempo eu tenho o esquema public, que é geralmente o esquema comum, que é de onde eu tirei os cursos, por exemplo, que foi o que ele fez aí para mim, que agora aparecem. E aí, qual que é o próximo passo depois? É fazer a conexão, utilizando justamente o OpenCode, para que eu consiga, por exemplo, fazer com que ele crie as próprias funções de borda, né? Que serão as funções de borda que vão ser utilizadas aí para fazer a comunicação entre os meus aplicativos, porque eu tenho mais de um aplicativo. Eu quero que tudo isso crie um ecossistema totalmente automatizado, que ele é extremamente capaz de fazer com extrema qualidade e bem resolvido. Cara, assim, eu estou impressionado. O que você achou do Minimax M3? Se você pretende testar ele, se você pretende instalar, se você já instalou, comenta tudo aqui embaixo, claro, se inscreve no canal. E eu vou deixar aqui, ó, 2 vídeos para você que quer se aprofundar mais no assunto, que eu vou falar mais sobre Minimax, OpenCode e outros modelos aí de inteligência artificial gratuito. Clica lá, caso você queira aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula, até a próxima aula aí. Olha o foguete!